Boa noite a todos que assistem o Evangelho Online pela Rede Amigo Espírita. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos a obra Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós iremos ver um tema do capítulo 11, o capítulo que se chama Amar o Próximo como a Si Mesmo, os itens 14 e 15. Então, quem desejar acompanhar pelo livro, pode tomar em mãos o Evangelho segundo o Espiritismo e abrir no capítulo 11, item 14, primeiro, caridade para com os criminosos. Então, temos a participação hoje de Socorro Falcão, de Mauro Aldrigue, que vão conosco e a espiritualidade trabalhar esse tema, que é muito importante porque fala da caridade junto a pessoas que mais necessitam da caridade, que são os criminosos, aqueles que vivem em desarmonia com a lei de Deus, consigo mesmo e com seu semelhante. Então, para a gente iniciar de forma mais sintonizada com o mundo espiritual superior, com os nossos mentores, vamos fazer nossa prece. Podem colocar também as águas para fluidificar, para que no final a gente possa ingerir e elas servirem também de harmonização para as nossas energias. Então, vou pedir à amiga Socorro que faça a prece inicial. Certo, Socorro? Obrigada. Jesus amigo, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de meditarmos os teus ensinamentos à luz desta doutrina. Que esta noite seja mais uma vez um momento de aprendizado e que possamos de alguma forma nos harmonizar e assim contribuir para a harmonização de um todo. Que os mentores espirituais deste trabalho possam ter acesso às nossas mentes e orientar o entendimento. Que Jesus nos abençoe. Assim seja. Então vamos fazer uma leitura do primeiro item, que é uma mensagem do espírito Isabel de França, que foi dado esse conteúdo no ano de 1862. Então Isabel disse o seguinte: a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados, do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois, as mais das vezes, eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhe será pedido do que a vós. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que, sem cessar, incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos judeus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. E a Isabel de França termina sua mensagem dizendo o seguinte: deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso: é um miserável,
deve-se expurgar da sua presença a terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe infligem. Não, não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considera-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir-lhe o Espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. É tanto vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Então, é uma mensagem que eu estava meditando em casa, ela é muito atual, né? A gente cada vez mais vê nas televisões crimes, né, bárbaros e bárbaros. E o primeiro impulso que a gente tem de sentimento, de emoção, é de revolta, de indignação, né? Muitas vezes querendo até uma vingança, né? E há pessoas que dizem, não, mas a gente só quer justiça. E no fundo, há um sentimento de vingança por trás dessa ideia de justiça, né? E a mensagem da Isabel, ela vai justamente no caminho da gente perceber esses criminosos, né? Essas pessoas que são realmente causadoras de malefícios e de crimes perante Deus, perante a sociedade, as leis que nós temos. A gente precisa ter um olhar para eles diferenciado, um olhar que a doutrina nos ensina, né? E que Jesus, sobretudo, viveu, né? Como é que a gente, então, uma hora poderia colocar, né, em termos mais práticos ou refletir junto com a Isabel, trazendo para o contexto de hoje, né? Essa mensagem foi dada no século XIX, mas é super atual, né? É importante isso, né? Por que Kardec coloca uma mensagem desse espírito, né, nesta obra com este ponto, né? A gente vê então o alerta, a orientação que essa mensagem nos coloca da continuidade da evolução, do progresso. Ao mesmo tempo, traz também as condições então de aprendizado que todos nós estamos e devemos desenvolver, né? E traz então como tema a questão da dificuldade da convivência com os nossos semelhantes, aqueles que muitas vezes se apresentam com algum ato que nos fere ou que fere a sociedade. Então, isso serve de aprendizado. Então, ela nos coloca muito claramente, muito presentemente, que isso faz parte de um aprendizado, para que nós possamos ter na convivência a lembrança de quanto nós já evoluímos, que nós já passamos de uma fase, mas nos remete à condição de entender a situação desses nossos irmãos. Por isso que fala, então, na caridade. Quando a doutrina espírita nos remete, então, à existência de Deus, Jesus como modelo e guia, e a caridade como processo de transformação, de aprimoramento dos nossos sentimentos, nós precisamos também trabalhar para com aqueles que se apresentam ainda equivocados, que precisam ainda de compreensão, de entendimento e de orientação. Se nós, então, já temos uma compreensão melhor da existência, mais será cobrado de cada um de nós oferecermos, então, esta compreensão, esse entendimento, para que a gente possa também alcançar este aprendizado que muito ainda nos falta para a dimensão plena da compreensão dos ensinamentos de Jesus. Muito bom. Socorro, quer trazer consideração inicial? Assim, a gente vê o panorama inteiro da mensagem, né? E ela tem, em cada parágrafo desse, assim, nuances que a gente vai explorando ao longo da nossa conversa, né? Mas, de forma geral, como é que você, primeiramente, percebe, né, essa mensagem da Isabel? Essa mensagem de Isabel, ela nos leva a questionar se estamos mesmos convictos da reencarnação. Porque todos nós, em algum tempo, em algum momento, provavelmente somos contraventores, criminosos. E até o texto diz, né, que às vezes a gente acha que está fazendo algo que é correto, e ele diz assim, ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos judeus e pureza, e que o mundo nem sequer... Não, mas eu não sou criminoso. Você acha que não é, mas aos olhos de Deus... Pode ser que você esteja, vamos dizer assim, ferindo, matando a alegria, a esperança de alguém, tirando dela o alento. Tenho a impressão, João, diante das coisas que eu observo, analiso e da convivência diária que nós temos com diversas pessoas,
que o que nós mais precisamos ter é coragem de sermos fraternos. Se nós começarmos a pensar, eu digo isso porque eu já vivi em um determinado setor aí, e de repente a gente tem contato com muita gente que já passou por dificuldades dessa natureza, que tem medo de ser fotografado, que tem temor de uma série de coisas. Você tem que trazer essa pessoa dentro da lei de segurança, tranquila, mas que você chame essa pessoa e mostre para ela que ela é gente. Normalmente eles esquecem que são gente. Olha, eu já fui abordada por um assaltante e ele terminou me mandando ir embora em nome de Deus. Foi uma das cenas mais tocantes que eu já vi na minha vida. Até hoje eu faço prece por ele. Talvez naquele momento ele tenha tido a chance de se arrepender. É o que diz a mensagem da Isabel, né? Porque a gente muitas vezes, como ela fala no início, a gente não vê nessas pessoas criminosas filhos de Deus, como você disse. Não, ele é um criminoso, é como se fosse uma aberração da natureza. É porque a gente fica com medo, João. Tem a questão do medo, né? E acaba havendo um repúdio justamente para ele não ter acesso e não nos ferir. Né? Não nos oferecer riscos. Exatamente. Mas aí acontece o quê? A gente não vive a fraternidade. Né? Como diz o texto, a caridade que a gente tem que ter para eles, de forma mais importante, é a oração, como ela diz aqui. Né? Você vibrar positivamente. Então, se eu sei que o mundo já tem toda uma atmosfera espiritual de ódio, de revolta, né? Guerras e tudo mais, se eu tiver uma postura, né, de agressividade, mesmo que eu não vá lá e não desfira um golpe material no criminoso, mas só a minha vibração de repúdio já está sendo agressiva. Então, como é que ele vai se transformar se ninguém dá algo diferente a ele? Se ninguém mostra para ele que ele é humano. Exatamente. Ele tem uma natureza, né, diferente daquela que muitas vezes ele conheceu na infância, conheceu com pessoas também violentas e foi educado daquele jeito. Né? Ele tem que ser nos remete à compreensão da nossa origem, né? Que é comum, é igual. Isso, e que cabe a cada um desenvolver o melhor potencial que essa criação, que é única e igual para todos, né? Nos remete então à irmandade. E por isso que chama atenção então ao item da caridade para com todos, né? No fundo a gente fala com os malfeitores, é para que a gente não tenha a capacidade então de colocarmos no escudo, na defesa e pré-julgando o outro, né? E não alimentarmos a nossa essência da fraternidade que devemos trabalhar de cada um de nós, né? Então por isso que ela chama atenção para isso, né? Então muitas vezes a gente pensa que estamos corretos, não cometemos nenhuma falha, e quando às vezes, né, nós estamos em determinados momentos equivocados, né? Richard Simonetti, numa obra chamada A Presença de Deus, nos conta uma historinha mais ou menos assim, que tinha um amigo dele em que comentava com ele, né, a situação da criminalidade, da dificuldade, da violência. Então que deveria pelo menos, né, pegar todos esses criminosos, colocar num navio e colocar a deriva no meio do mar, que estaria resolvido o problema. Nossa, que tristeza. Ou por outro lado, alguém diz assim, não, bota numa nave e solta no espaço. Então é como se a gente afastasse a oportunidade do aprendizado. E essas pessoas não seriam filhos de Deus, não estaríamos no alcance da oportunidade que nós temos de trabalhar a caridade. É difícil, na vida, evidentemente que é difícil. É um momento de aprendizado na situação em que nós nos encontramos. Mas aí está dado a orientação, a assistência, o caminho. Cabe a cada um de nós sabermos interpretar, entender e fazer com que essas lições sejam realmente de aprendizado para todos nós. Nesse caminho a gente lembra um ponto muito importante do Espiritismo, que é como a gente entende o mal, que é um grande problema da existência, um grande problema da filosofia, e a gente percebe que a percepção do Espiritismo é que o mal reflete a nossa ignorância e que é um estado transitório. Então, se esse criminoso hoje pratica realmente assassinatos, roubos, etc., etc., ele vive um momento da evolução dele de ignorância que está afastado da lei de Deus. Mas isso não é permanente. Então, quando a gente sabe disso, né, tem fé nisso, acredita plenamente que ele vai ter outras reencarnações, como a gente também já teve, né, e vai continuar tendo, você tem um olhar amoroso e pedagógico sobre ele. Então, o que eu posso fazer para ele despertar para aquilo que é a essência dele? Né? Então, ele vive um momento de desajuste. Não é um caso perdido para jogar uma nave espacial. Exatamente. Ele precisa ser reabilitado, reeducado.
Então, isso aqui o Espiritismo vai nos ensinar, e como a Isabel diz aqui, né? Deus permite que haja maldade, crime próximos à nossa vivência, para que a gente tenha, como Mauro colocou, o ensinamento, né? Testar a tolerância, a paciência, né? A própria caridade em si. E ela diz algo, né, no finalzinho desse parágrafo que ela diz da permissão de Deus e que haja o mal, de que um dia, né, a Terra vai chegar num grau de evolução, de harmonia, de fraternidade, onde não será mais permitido ter a presença de criminosos. Né? A gente aprende que não haverá espaço para o crime. Assim como nós evoluímos enquanto espíritos, né, o planeta como um todo também tem as suas eras de evolução. E chegando a determinada era de evolução, só vai poder vir para cá quem tiver já uma fraternidade desenvolvida. Exatamente. Né? E eles vão ser transladados para outro orbe, para outros orbes, e lá vão continuar o seu processo de aprendizagem. Isso é muito interessante. É importante também colocar que muitas vezes as pessoas na conversa, na abordagem, falam, é muito fácil, né, a gente falar se a gente não viveu. Ou falar para as pessoas que viveram, como o Socorro colocou, a sua situação, né, essa vivência desse contato direto com uma situação de criminalidade que nos afeta, né, de uma forma ou de outra. Por isso que é um aprendizado. Não é fácil, evidentemente, a gente superar essa situação, mas serve, então, como entendimento, compreensão, desenvolvimento da nossa capacidade de praticar a verdadeira caridade. Como Kardec coloca no Livro dos Espíritos, né? Qual o entendimento da verdadeira caridade, né? Benevolência, indulgência e perdão. Né? Então, essa é a essência daquilo que nós vamos compreender, como Socorro colocou, né? Da nossa realidade através do processo reencarnatório, que a gente precisa superar. E que muitas vezes ainda a gente não consegue transitar na verdadeira caridade, porque ainda a gente não adquirimos esses elementos fundamentais, ou essas virtudes. Por isso que não é fácil para ninguém. Né? E por isso, portanto, é um momento de aprendizado, de evolução que todos nós precisamos passar. E por isso nós estamos nesse período, né, de aprender para poder chegar na plenitude da fraternidade num outro momento que vai gerar ou que vai imperar, né, o Evangelho de Jesus nas nossas relações. Perfeito. Quando a gente lê esse título assim, Caridade para com os criminosos, né, a gente pode imaginar, algumas pessoas que não têm um conhecimento mais correto da doutrina, que a gente está fazendo aqui uma defesa de, não, deixa ele ser criminoso. Né? A gente tem que ser bonzinho, tem que passar a mão na cabeça, e não é isso. Né? É uma compreensão dele enquanto espírito imortal. O processo de educação tem que haver, o processo judicial tem que haver, ele tem que cumprir as penas que a lei humana prescreve. Exatamente. Se essas leis ainda são, né, defeituosas, como a gente sabe que muitas vezes não há um processo de reabilitação, mas aí é um problema da instituição pública, né? Mas ele tem que passar por um processo que a gente hoje consegue dar. Né? Não é isentar o criminoso das sanções que a lei o imputa, mas é um olhar sobre ele. Né? É ele estar recluso e você ter um olhar enquanto ser humano. O que é que eu posso fazer por aquele recluso para que ele resgate a sua alma, resgate sua autoestima, seu amor, né, por ele mesmo. Se resgate como humano. Como humano. E só o título, João, deste capítulo já nos diz tudo. Amar o próximo como a si mesmo. Se eu fosse um criminoso, como é que eu queria que as pessoas olhassem para mim? Sim, né? Já imaginou? Não é fácil. Amar é tão difícil que você encontra essa dificuldade até quando você sobrevive numa casa, num grupo, onde existe rejeição pelo seu tipo de pensamento. Isso. É muito difícil. E eu sei, sou testemunha de que a prece é uma arma poderosa. Mas essa arma é uma arma suave. Vai neutralizando. Você nunca impõe. Ao contrário, a orientação que nós temos é que a prece vai nos fazendo aceitar e harmonizar. A partir a nós, com aquele tumulto. Né? E depois aceitar o tumulto para poder vencer. Exatamente. E é isso que a Isabel vai falar no final da mensagem, né?
deveis àqueles de quem falam, ou seja, os criminosos, socorro das vossas preces. 2 pontos. É a verdadeira caridade. Sim. Você pode ajudar o criminoso com a roupa? Pode. Pode dar um alimento, você pode ir na prisão e alimento, pode dar um presente, pode. Dar um livro para ele refletir, né? Muita gente a gente vê no movimento religioso, os evangélicos, nós espíritas, os católicos, enfim, com ações sociais, sim, né? Em ambientes de reclusão, para que eles possam ter uma nova chance. Mas a principal, como ela diz aqui, é a nossa vibração sincera por ele. Sim. Vê-lo como um espírito que merece o valor como filho de Deus que ele é no universo, né? Então, e aí, para a gente complementar aí, ainda coloca Kardec, né, no final desse capítulo, essa outra situação, né, de desafio para todos nós, né? Que são coisas que estão no dia a dia da nossa vivência, que o João vai colocar para a gente. Exatamente, né? Ele encerra esse capítulo fazendo uma questão, né, que responde ao espírito Laminé. O título é assim: deve-se expor a vida por um malfeitor, porque tudo bem, fazer uma prece eu faço, né? Ir lá levar uma roupa eu levo, mas se esse criminoso estiver se afogando, né? Eu vou lá expor a minha vida para salvar, sabendo que ele pode voltar para a sociedade, continuar matando pessoas, continuar fazendo tráfico, etc, né? Veja só, Kardec leva a situação a um grau extremo, quer dizer, eu dar a minha vida por um criminoso. Olha só, né? Mas o amor chega realmente a esses extremos, né, que a razão não consegue dar conta. E Kardec faz uma pergunta, né, que é o item 15. Ele diz assim: acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro, né, homem que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele que está em perigo de morte é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Olha a situação que Kardec cria. E aí faz a pergunta: deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? E aí o Laminé vem e dá uma resposta belíssima, né? Ele diz assim, ele reconhece que a questão muito grave é esta, que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Olha a humildade dele: responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. E aí ele dá a lição. A primeira coisa que ele fala: o devotamento é sério. É sério. Quando ele diz isso, pronto. Acabou. É se doar ao outro, independente se o outro é criminoso, se é brasileiro, se é alemão, se é judeu, se é espírita, né? O devotamento é sério. Socorre-se o inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, a um malfeitor em suma. Julgais que será somente a morte que em tal caso se corre a arrancar o desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. É um momento assim de tanta tensão para ele que ele leva um choque. Poxa, alguém me salvou, então alguém está me vendo como ser humano. Dali para frente ele pode despertar, né, para uma nova forma de viver. Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alientos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. A morte talvez lhe chegue cedo demais. A reencarnação poderá vir a lhe ser terrível. E aí ele dá a recomendação: lançai-vos então, ó homens, lançai-vos todos vós a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o a sua condenação. E talvez esse homem que teria morrido a blasfemar se atirará nos vossos braços. Porque na verdade, né, a gente for pensar, por que alguém entra na cena do crime? Porque ele sabe que faz mal, ele sabe, ele não perdeu o juízo, ele sofre com aquilo, ele está toda hora tenso, porque a polícia pode pegar, porque alguém pode ir lá e matar, né? Ninguém vive feliz no crime. Alguma coisa aconteceu na trajetória desse espírito para ele adentrar nesse caminho tenebroso. O que a gente percebe é que, na verdade, muitas vezes falta um sentimento de amor, que ele não teve na infância, que ele não teve de um amigo, né? Então, o nosso amor por ele é que vai ser a porta de salvação, né? Todavia não tendes que indagar se o fará ou não, socorrei-o, porquanto salvando obedeceis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo, salva. Então, voz do coração, né? É uma questão do sentimento, né, que vai predominar na nossa situação, né? Então é importante que ele coloque uma questão prática, né, que pode acontecer na vida de cada um de nós, né? Em que aí o caminho é um só. E aí a doutrina espírita, né, amplia a nossa capacidade de entender por que esse é o apelo, né? Porque nos remete à imortalidade, né? Que é além dessa existência, que a morte é uma passagem para todos nós, né? Então a doutrina espírita nos remete a essa reflexão, que é a abrangência da plenitude da vida. Por isso que o devotamento, ou seja, o nosso ímpeto de valorizar a vida, a relação fraterna, ela transcende a nossa existência. Por isso que diz: se está numa iminência de você salvar uma pessoa, ajudar uma pessoa, que faça.
que esse é o caminho de todos nós. E muitas reuniões espíritas, né, mediúnicas, muitos desses espíritos trazem as suas aflições e às vezes eles são consolados, amparados, assistidos, às vezes por um amigo, por um familiar, por um amor que ele deixou em algumas outras existências, alguma outra oportunidade, que vai lhes tocar justamente esse ponto desse sentimento. Quando é tocado, ele se desarma e aceita a sua condução para o equilíbrio, para o aprendizado, para o restabelecimento, para o consolo. É nunca perder a esperança, né, que a gente tem, com certeza, para nós é uma certeza, que todos nós temos a semente do amor lançada por Deus no nosso espírito. Então, por mais que você fala, mas e Hitler? Pode pensar mais criminoso, naquele que foi mais cruel, ele não perde a essência divina que ele tem. Então, nós que estamos, né, com essa consciência mais lúcida, devemos investir, no bom sentido, nesse processo dele se reerguer, para que essa centelha divina possa vencer a ignorância que ele tem. Né? Tem casos belíssimos nas obras do André Luiz, né? De malfeitores que passaram séculos e séculos no mal, no crime, organizando verdadeiras falanges, instituições do mundo espiritual inferior, e que o contato de uma mãe desmancha o amor, o mais terrível, né? Interpretando absurdos. Exatamente. Bastava o toque materno para ele ali colocar a alma dele. E nós temos um lampejo disso, vamos dizer assim, na nossa sociedade, quando a gente instituiu, né, o que no jargão jurídico, né, da defesa, da ampla defesa, né, que é justamente isso, estimular a possibilidade de resgatar a essência do indivíduo, né? Então tem a capacidade de trazê-lo à tona, a razão, para que ele possa se colocar, né, de uma outra maneira, de uma outra oportunidade, para que ele possa ser amparado pela justiça. Então a gente tem um começo de lampejo, e a lei divina então nos amplia essa capacidade de entendermos então quando se amplia a natureza da vida para além da matéria, né? É verdade. Muito bom. Posso falar? Pode. Não, tudo bom. O Mauro falou de uma maneira muito perfeita, mas é preciso que a gente tenha em mente uma coisa: todos nós cometemos erros, todos nós, de alguma sorte, temos os enganos, e a gente ama muito quando é bem tratado, Isso. Quando é compreendido, quando tem uma série de coisas. Entretanto, todo erro carece do arrependimento e da submissão às leis que existem, tanto humanas, porque o desígnio divino nós nem questionamos. Qualquer débito contraído, qualquer crime cometido contra o seu irmão, qualquer crime contra a fraternidade, ele terá de ser ressarcido. Então, o arrependimento é apenas o primeiro passo. Perfeito. A questão das doações que você estava falando, eu estava aqui imaginando, as doações, por exemplo, se pede um celular, por exemplo, eu queria que você me desse celular porque eu preciso manter contato. Aí você dá um celular. Um celular para ele é uma arma, certo? Mas se você desperta nele, o que ele vai fazer com aquela possibilidade de comunicação? Você começa a resgatar o ser divino que existe nele. Tem que educar, né? A reeducação, a questão da reeducação. Parece que o crime é um vaso constritor. E o despertar de humanidade e os espíritos na codificação, né, se não me engano, o item, a pergunta 120, né, quando Kardec pergunta, mas todas as pessoas têm que passar pela fieira do mal, sim, né? Sim. Boa. Aí os espíritos falam, não, na fieira do mal não, nós passamos pela ignorância. Ignorância, perfeito. Então, o que é uma ignorância? É falta de conhecimento, por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então a gente tem que se libertar da ignorância. E o mal não é enraizado em cada um de nós. Nós que assim determinamos, através do nosso livre-arbítrio, as nossas ações. Transitoriamente, né, estamos ali vibrando fora das leis de Deus, e isso é o mal. Né? Pela nossa ignorância. Isso. O tema é muito palpitante, né, mas a gente tem que já ir para as conclusões. Né? Terminando esse capítulo 11, exato, com a reflexão sobre a nossa postura perante os criminosos, e vamos só fazer as considerações finais bem breves do que a gente poderia deixar como reflexão, né, para a nossa vivência prática,
e como a gente conseguir, de fato, aplicar essas orientações da Isabel de França e também do Lamennais. Socorro pode começar, depois Mauro, e Mauro já faz a prece, certo? Socorro? Certo. A única coisa que eu diria para nós aqui seria o seguinte: vamos aprender a tolerar, vamos aprender a ser solidários. Assim a gente vai aprendendo a amar. Tolerar, solidarizar-se, amar. Aprender a não julgar. E eu gostaria só de acrescentar, na obra de O Homem Integral de Joana de Ângela, traz 4 itens fundamentais para que a gente possa libertar dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, né? Primeiro é considerar que todos os indivíduos possam ser amados. Depois, que a gente possa resgatar em cada indivíduo o aspecto de bondade, aquilo que ele tem de bom, e fazer que a gente evidencie esse aspecto. Quando somos agredidos, ela nos chama a atenção a compaixão. Então, se a gente tem uma agressão, então se a gente é cometido por alguém que comete um erro contra nós, que nós nos armamos da compaixão, né? Da tolerância, né? E no final, ela chama a atenção que é a essência do amor. Quando a gente conseguir resgatar, amar ao outro como a nós mesmos, como preceitua Jesus, nós estaremos no caminho correto de evitar, então, qualquer dificuldade, qualquer sofrimento em nossa existência. É verdade. Muito bom. Então vamos à prece? Convidando a todos, então, os nossos irmãos que nos acompanhem, para que agora possamos, então, fazer uma corrente fraterna através dos nossos pensamentos, buscando a Jesus, o Mestre querido, que Ele nos envolva, que Ele nos fortaleça, que Ele nos assista nas nossas caminhadas, nas nossas dificuldades, que Ele possa nos resgatar a essência do bem que existe em cada um de nós. Que haja em nossos corações a plenitude de poder amar, de poder tolerar, de poder sermos fraternos um para com os outros. Tenhamos todos uma boa semana. Fique com Deus, agora e sempre. Que assim seja. Até um próximo programa.